Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso treinamento de NX Shape Studio, versão 8.5. E nesta aula eu vou dar continuidade então aos recursos de superfície. Vamos ver mais uma opção do Rulled, que é o By Points, e vamos entrar então no Curve Mesh. Tá? Para isso eu vou criar um novo aqui, vai ser um model mesmo. Vou dar um OK e vou startar aqui o Shape Studio. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui na vista de topo, eu vou criar um retângulo, pode ser aí no 0 mesmo, com qualquer tamanho, tá? Pronto. Agora eu vou colocar aqui em vista de perspectiva, eu vou copiar isso aqui algumas vezes, tá? Essa linha eu não vou copiar, tá? Edit, Move Object. Eu vou copiar duas vezes e vou determinar aqui 50 milímetros. Pronto. Agora nessa do meio, deixa eu só esconder isso aqui. Nessa do meio aqui eu vou dar dois cliques nessa linha e vou reduzir manualmente. Ó. Não vou me preocupar se ela vai ficar bem no meio ou não, tá? Deixa eu só desfazer aqui para... Vamos cancelar. Porque eu quero diminuir a linha, não mudar ela de posição. Pronto. Tá? Sem se preocupar com exatidão, tá? É só para que ela fique diferente, porque eu vou pegar essas linhas aqui, ó, e vou posicionar também aqui no endpoint dela. E aqui. Pronto. Acho que também posso esconder ou deletar. Na aula passada, então, a gente viu as opções do Rulled, né? E também já vimos o comando TrueCurves. Eu vou mostrar agora para vocês aqui no Rulled, mas também tem no TrueCurves, tá? Olha só, eu vou entrar aqui então no Insert, Mesh Surface, Rulled. Eu tenho o atalho U aqui, ó. Então vamos lá, eu vou pegar aqui as curvas conectadas, eu vou começar por essa aqui de baixo. Ó. Seleciono e confirmo. Aí vem e seleciono essa. Eu não botei conectada. Bom, o Rulled ele não permite selecionar mais do que duas seções, certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês ó, a opção de By Points, que é essa aqui, e percebam que ele fica com a superfície vinculada exatamente às suas seções, tá? Então, se eu quisesse ajustar aqui um ponto desse, só poderia puxar, ali vai ficar com um raio, tá? Mas, se eu quero um objeto com a forma exatamente das seções, o ideal é não mexer, né? E, obviamente, para mim criar ali para cima, eu teria que fazer um outro Rulled aqui. Olha, eu teria o meu objeto, certo? A vantagem dessa opção é que ela fica exatamente fiel às seções, ok? Bom, no TrueCurve a gente também tem isso, tá? E a vantagem é que eu consigo fazer em mais seções. Então, se eu entrar aqui no TrueCurves, eu vou botar aqui conectadas, e a gente tem aqui, ó, no alinhamento, eu tenho a opção de By Points, certo? Então, eu posso utilizar essa opção aqui, By Points, tem a opção de Preserve Shape, enfim. Só que aqui ocorre um pequeno detalhe, né, pessoal? As opções aqui, deixa eu desmarcar o Normal to End Sections. Aqui no Patch é múltiplo mesmo, Settings, está tudo ok, beleza. Qual que é o detalhe aqui? Olha só, eu vou selecionar então as seções. Selecionei uma, confirmei, selecionei a outra, tá? Beleza, olha só. Até aqui ele veio perfeito, tá? Vou confirmar e vou selecionar a terceira. Olha o que ele faz. Ele suaviza, certo? Então ele criou uma transição entre as seções aqui e suavizou essa transição. Ok? Bom, mas vamos adicionar mais pontos aqui, né? Talvez melhore. Então, olha só, vou colocar mais um ponto aqui e mais outro ponto aqui. Ele vai criando para a gente as seções, ó. Vou botar um outro aqui. E percebam que, se a gente der um preview aqui, nada mudou. Tá? Ele vai fazer a transição de uma seção para outra, ele faz a transição
entre os perfis, tá? No momento em que a gente seleciona mais de uma, não importa se você adicione mais seções de pontos, né, na sua superfície, ele vai fazer uma transição suave como essa aqui, tá? Então, essa é uma opção que a gente tem também no ThrawCurves. Ok, pessoal? Então, só queria finalizar mostrando, finalizar a questão tanto do Ruled quanto do ThrawCurves, mostrando essa opção por pontos aí também, tá? Deixa eu vou dar um cancelar aqui que eu não preciso dela, tá? Agora, a gente vai estar vendo um recurso, pessoal, que eu acho que é talvez o recurso mais utilizado dentro do NX, quando se modela com superfície, tá? O recurso é este aqui, ó, é o ThrawCurve Mesh. Acredito eu que quem modela com superfície deva utilizar ele 98, 99% das vezes que vai criar uma superfície utiliza ele. A não ser em caso de superfície plana, enfim, mas superfície 3D, complexa 3D, se utiliza muito esse ThrawCurve Mesh, tá? Então, para a gente fazer isso aí, eu vou abrir aqui alguns exemplos, que eu vou estar mandando para vocês também. Deixa eu procurar aqui no CAD, aulas, vamos aqui na aula 60. São arquivos AGES. Eu vou mandar para vocês aqui. Um outro detalhe. Já ia esquecendo aqui. Eu tenho um Ruled que eu quero mostrar para vocês, que é um pouquinho diferente. Ó. Vamos abrir ele aqui. Por que eu quero mostrar isso aqui? Porque é outra área. Ó. É na área de calçado, certo? Então, se a gente quiser criar a superfície, olha só, eu tenho... Aqui seria uma sola, né? Só o perfil dela, ó, já em 3D, tá? E o contorno, né, da sola. Imaginem que eu quero fechar essa superfície, ó, e ela está por pedaços. Olha, são 4 pedaços. Aqui eu poderia tranquilamente estar usando, por exemplo, o N-Side, que é um recurso que a gente vai aprender mais à frente. Mas, para mostrar a função do Ruled, vamos aqui no Insert, Mesh Surface, Ruled. Olha, vou começar fazendo aqui, ó, essa aqui, não, mas sem estar com tudo selecionado aqui, ó. É somente Single. Vai ser essa para cá. Mas não pode estar com todas as opções selecionadas aqui. Isso é importante, vocês viram? A gente esquece de mexer no filtro e dá esses problemas aí, né? E olha só, como ele está por pontos, se você quiser fazer algum ajuste aqui ainda, para deixar a superfície mais perfeita, mais bem desenhada, olha, você pode fazer também, ó. Tá? Beleza, ajustou isso aqui, aplico. Agora, sendo single, essa aqui e essa. Olha só. Posso mudar aqui, por exemplo, para Arc Length, né? Aí fica ao seu critério, como você preferir, tá? E também posso fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Olha aí. Posso também colocar parameter. Certo? Então, a gente fez aí uma superfície, fechamos vamos dizer assim, a palmilha da superfície, ó, tudo com o Ruled, tá? Que é uma outra opção também. E eu quis mostrar isso aqui justamente porque é um outro produto, né? Não é um produto técnico, e sim modelagem bem orgânica, que é solado de tênis, né? Bom, então vamos lá. Agora eu vou abrir aqui. Vamos ver se eu consigo abrir direto, né? Deixa eu fechar esse aqui também. Open. E eu vou abrir aqui o Curve Mesh 01. Ok. Pronto. Vamos botar aqui em preto. Olha só. Aqui também é uma modelagem orgânica, é um tênis, né? A gente não tem muitos parâmetros para trabalhar com um modelamento como esse, porque ele é extremamente livre. Então, eu estou utilizando ele para mostrar para que vocês percebam o poder do recurso. Vamos aqui executar o Shape Studio. Existe um detalhe aqui, tá, pessoal? Para utilizar o ThrawCurve Mesh, as curvas que vocês vão selecionar, elas precisam estar se tocando, ou pelo menos numa tolerância de aproximação muito baixa. O ideal é que ela esteja abaixo de 2 centésimos, tá? Que aí a gente consegue trabalhar com a tolerância padrão do NX. Mas, na medida do possível, se elas puderem estar se tocando, tá? Aí a gente consegue, inclusive, apertar um pouquinho mais a tolerância. Tá? Para quem viu o curso de Rhino, o NX, obviamente, a partir de superfície, ela não é tão flexível como o Rhino. Né? O Rhino, se não estiver se tocando, tem alguns recursos que a gente utiliza e ele faz a superfície por aproximação.
Tá? Já no caso do NX, isso não existe. Tá? As curvas têm que estar se tocando. Um ou dois comandos apenas que permitem aumentar essa tolerância e que eles realmente funcionam. A grande maioria deles, por mais que você bote a tolerância lá em 5 milímetros de afastamento, mas ele não cria superfície, tá? Porque ele entende que vai ser uma superfície errada. Tá? Então vamos lá. Olha só como é que funciona então o TrueCurve Mesh. Eu vou executar aqui o comando TrueCurve Mesh. E nós temos diversas configurações aqui para fazer nele, tá? Mas são muitas mesmo, são muitas opções que a gente tem de trabalho aqui, tá? Por exemplo, aqui a Primary Curves, pessoal, isso aqui é importante a gente entender, tá? Percebam que eu tenho Primary Curves e Cross Curves, tá? Deixa eu fechar aqui para ficar tudo dentro do vídeo. O que é a Primary? Entendam esse recurso aqui, pessoal, como sendo uma superfície por uma rede de curvas. Tá? Vocês têm curvas no sentido, vamos supor, no sentido x e no sentido y. Tá? Ou então curvas no sentido u e no sentido v. Tá? E essas curvas nós vamos selecionar uma após a outra, tem que ter uma sequência, tá? Eu não posso, por exemplo, selecionar uma seção aqui, a outra lá na frente e a terceira eu voltar para cá. Vai dar erro, tá? Tem que ser na sequência. E após fazer essa seleção, o próprio comando, à medida que você vai selecionando as cross curves, ele já vai criando a superfície, tá? Mas aqui existe um problema para quem vem de outros softwares de modelamento de superfície, tá? Por exemplo, eu que trabalho muito com Rhino, para mim entender isso aqui levou algum tempinho. Não vou negar para vocês não, tá? Até eu pegar a manha desse comando levou um tempinho. Tempinho que eu digo, obviamente, não foi de meses, né? Foi assim, alguns minutos, ou talvez uma hora, um pouquinho mais, para mim entender qual era o raciocínio dele. Porque nós temos aqui, Primary Curves e Cross Curves. Bom, Cross Curves, para quem vem de um outro software, no caso do Rhino, por exemplo, Cross Curves são essas aqui. São as cross sections, ou as seções, né? Já nesse recurso de TrueCurve, não é isso, tá? Essa seção aqui é a Primary Curve, certo? A Primary Curve, tenha em mente que a Primary Curve é o que vai definir a forma da superfície longitudinal, certo? É o que define a forma da superfície no sentido longitudinal. A Cross Curve são os caminhos por onde essa Primary Curve vai passar, ok? Então, o raciocínio aqui é um pouquinho diferente. Mas isso é importante para que você olhe para o seu desenho e saiba o que você realmente precisa selecionar. Não importa se você seleciona, por exemplo, eu poderia muito bem pegar essa curva vermelha aqui, como sendo uma cross e não como uma primary. Ele vai fazer igual, mas nesse desenho não vai funcionar muito bem. Então é isso que eu tenho que analisar, olhar o meu desenho e ver qual é a forma mais correta de utilizar o recurso. Tá? Um outro detalhe que é o seguinte, na Primary Curve eu posso selecionar pontos. Então eu posso iniciar num ponto, passar por várias seções e finalizar num outro ponto. Tá? Então aí já entra mais um detalhe para a gente raciocinar. Bom, se eu quero selecionar pontos, a minha superfície vai passar por pontos, eu preciso usar então a Primary Curve. Na Cross Curves não é possível selecionar pontos. Tá? Então vamos lá. Chega aqui de blá 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 e vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, Select Curve or Point. Ele já está dizendo aqui, Curve ou ponto. Outro detalhe, olha só, vou selecionar aqui, a Primary Curve, tá? Pronto, vou passar aqui para Cross. Na Cross, eu vou deixar essa opção aqui marcada, que é para ele cortar aqui, para ele não fazer em toda a volta, tá? Então, vou selecionar essa linha aqui, confirmo com o botão do meio e seleciono essa outra. Tá? Por que ele não criou? Aliás, aqui a gente tem uma seleção, certo? Por que ele não criou? Porque o TrueCurve Mesh, pessoal, ele precisa de, no mínimo, 2 seções e 2 caminhos. Tá? Você sempre vai precisar de 4 objetos para construir uma superfície com o TrueCurve Mesh. Lembrem-se disso. Eu preciso sempre de 4 objetos para trabalhar com o TrueCurve Mesh.